Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita é estudo e reflexão sobre o Livro dos Espíritos, e o programa de hoje é um prosseguimento do programa anterior, que trata do estudo das paixões humanas, abuso das paixões humanas, como dominar as paixões, como controlar as paixões e não se permitir dominar por elas. Porque as paixões, elas são princípios da natureza que Deus colocou em nossas mãos para o bom uso das paixões, que o bom uso das paixões ajuda-nos no progresso material e na elevação ou no crescimento espiritual dos espíritos reencarnados. Logo, as paixões, elas são, desde que elas sejam bem utilizadas, elas geram progresso, gera satisfação toda plenamente espiritual, mas quando há abuso, excesso nas paixões, elas se voltam contra nós, porque quando bulimos com a natureza, ela reage. Quando mexemos com os princípios da natureza, ela reage, mesmo porque tudo tem resposta. Toda semeadura traz uma colheita, e tudo na vida tem uma resposta. Como também tudo na vida tem uma história. Abrindo um parêntese, os animais também têm uma história. Se eles falassem, eles também contariam a sua história. Tudo tem uma história e tudo tem resposta. Semeou, colhe-se. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e de reação. É uma lei da natureza. Pela lei do karma, é a lei que traz de volta e vem trazer a conta, vem fazer a cobrança. E de modo que é uma continuidade, o programa de hoje, dia 12 de dezembro de 2021, é um prosseguimento, eu diria, a segunda parte do programa anterior, que trata das paixões e do controle das paixões. Mas antes abriríamos mais um parêntese para citar aqui o de Paulo apóstolo nas Escrituras, que Paulo fala dos pecados capitais, e ele apresenta os 7 pecados capitais: a inveja, ira, avareza, gula, preguiça, luxúria, orgulho. Voltamos. Primeiro, inveja. O primeiro pecado capital é a inveja, porque da inveja nasce o ciúme e nasce também a má vontade, e daí desencadeia outros problemas. Segundo, a ira, a cólera. Terceiro, a avareza. Quarto, a gula. Há pessoas que vivem só para comer, quando o correto é comer para viver e não viver para comer. É a gula. Ele coloca aqui entre os 7 pecados capitais. Diz mais, a preguiça. A preguiça é a mãe da miséria, é a mãe da pobreza, é a mãe de tudo, é a preguiça. Sexto,
a luxúria, que está ligada ao sensualismo, a luxúria. E afinal, o sétimo pecado capital, que me parece que é daí que surgem os demais, o orgulho, que existe em 1001 faces, é o orgulho. Então, estes aqui são os 7 pecados capitais que o apóstolo Paulo apresenta na Bíblia em sua grande sabedoria. E fechamos o pequeno parêntese e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e reflexão do Livro dos Espíritos. E o tema de hoje é a continuidade do tema do programa anterior, as paixões. E na questão 909, porque na outra ficamos na 908, com um comentário de Kardec. Aí Allan Kardec, nesta pergunta, ele indaga dos espíritos superiores. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços pessoais? O espírito responde sim, pode. E algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão poucos homens dentre vós esforçam-se para isto. Nós temos apenas a vontade. E às vezes queremos só na vontade e queremos na boca, na palavra. Mas na hora do vamos ver, nada feito. Não há nenhuma realização concreta, porque a gente quis somente na vontade. Mas a vontade tem que ser movimentada. A vontade, a força de vontade. O querer. O querer é a base de tudo. É o querer. E na questão 910, volta Kardec a perguntar: o homem pode encontrar nos espíritos, no seu guia espiritual, no seu anjo da guarda, no seu protetor, ou então nas orações, nas preces? O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz, benéfica, para superar suas paixões? Pode acontecer isso? Aí os espíritos respondem: se ele reza a Deus e ao seu bom gênio, quer dizer, se o homem é habituado a fazer preces para se fortalecer a sua vontade contra as más tentações, não é? Ele diz aqui, se ele, o homem, reza a Deus e reza ao seu bom gênio, ao anjo da guarda, com sinceridade, com certeza os bons espíritos virão em seu auxílio, pois essa é a missão dos espíritos superiores, dos nossos anjos da guarda. É bom a gente refletir esta resposta dos espíritos superiores. E se nós quisermos um esclarecimento mais detalhado, vê no próprio Livro dos Espíritos a questão 4, 5, 9. 4, 5 e 9. E volta Kardec a perguntar na questão 911. Ele pergunta: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente, fraca? Para dominá-las, não existem paixões? Aí o Espírito responde: há muitas pessoas, Kardec, há muitas pessoas que apenas dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nas palavras. Querem, porém ficam muito contentes, satisfeitas de que tal não ocorra. Quando se acredita que não se pode vencer as paixões, é o espírito, a alma do homem que diz isso,
que nas paixões e nos vícios se comprazem em consequência de sua inferioridade moral. É viciado, vicioso e gosta daquele vício. Aí ele se sente fraco. Mas se ele quiser de verdade, ele supera tudo. E o Espírito termina: aquele que procura reprimi-las, compreende sua natureza espiritual, vencê-las é para ele um triunfo do Espírito sobre a matéria. Quer dizer, vencer as paixões, superar as paixões, vencer as tentações para os vícios. Toda vez que nós somos tentados para determinado vício, para determinadas paixões, e nos controlarmos e nos dominarmos, aumentamos a força de vontade, aumentamos os poderes do espírito, as forças da alma. Mas se cedemos, a força da alma enfraquece. O espírito fica enfraquecido. Na outra tentação ele faz pior. Isso é o que diz aqui o livro dos Espíritos. Aí Kardec volta a perguntar: qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Qual é a melhor maneira de combater a predominância da matéria, dos vícios, das paixões? Aí o Espírito responde: é praticar a abnegação. É difícil? É, mas é o caminho correto para fortalecer o poder da alma, as forças do Espírito. E é isto aí. E nós então lembramos que todos nós carregamos forças espirituais. Entre elas, o que? Primeiro, a fé em Deus para vencer as tentações. Segundo, o hábito das orações. Terceiro, saber usar a vontade, que é o maior poder que o Espírito tem, é a vontade. Quarto, coragem. Quinto, paciência. Sexto, perseverança. E não existe barreiras para o homem insistente em combater as paixões. A perseverança. Muita paz para todos e voltaremos com encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir.